Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao conteúdo talvez mais importante desse ano para você, que é sobre formação de preço na reforma tributária. Então, para você que é empresário, se você não entender isso aqui, você pode impactar o seu negócio e passar muito mal pela reforma tributária. Por quê? Porque a formação de preço é onde você vai começar a entender a margem do seu negócio e a gestão de créditos sobre o seu negócio. Pouca gente está falando o quanto é importante a questão de você olhar para o seu negócio e saber em que preço você vai praticar a partir do dia 1º de janeiro de 2027. 1º de janeiro de 2027 entrará a reforma tributária e alguns conceitos serão mudados do que a gente viu até hoje, tá? E daí até 2033, quando será feito na integridade, aonde passará a ser 100% sobre o novo modelo da reforma tributária. A gente já fez outros conteúdos aqui, a gente separou sobre o Simples Nacional, lucro presumido, então não tem necessidade de voltar nesse assunto profundamente. Mas o que vai mudar na prática é que o preço começará a ser por fora. O que isso significa? Que se hoje você pratica o preço de R$1.000, a partir de 1º de janeiro de 2027, o seu preço de serviço não passará mais a ser R$1.000. Passará a ser R$950, a gente vai aprender aqui como você calcula, e você vai ter um imposto por fora. O que isso impacta como oportunidade? Primeiro vamos falar sobre oportunidade. Você passará a ter uma base tributária menor, né? Então você tirará o efeito de imposto por dentro, tá? E é onde está começando a guerra tributária, porque o ICMS está tentando incluir o CBS na base, enfim, e é onde a gente também vai passar mais na frente em novos conteúdos. Hoje a gente vai falar sobre a formação de preço de forma geral e depois a gente vai entrar em cada segmento, tá? Então, e antes, deixa o like aqui, compartilhe e se você tiver alguma dúvida específica, também tem o nosso contato que você pode entrar em contato. E a gente vai começar a fazer um diagnóstico sobre a reforma em 3 etapas, tá? Primeira, sobre a sua venda específica, de um diagnóstico mais simples, onde você vai, a gente vai entender a sua atividade e vai te dar um diagnóstico, é um preço bem acessível. Depois a gente vai tentar fazer a formação de preço sobre os teus fornecedores. Você vai passar uma listagem de fornecedores para a gente e a gente vai começar a entender ali qual é a tributação do seu fornecedor, o que ele de fato vai precisar, vai poder te embutir ali do serviço. E no final, uma mais especializada, onde a gente vai entender produtos, vamos teoricamente entrar profundamente no seu negócio. Então vamos lá. Aqui a gente criou uma simulação que que é uma foto da sua operação de hoje, tá? Hoje 2026 que eu estou falando. Então a gente botou um faturamento médio aqui de 100, uma RTB12 de 12 meses, o Simples Nacional. Aqui é importante você ressaltar que é o seguinte: tem atividades que tem redução de alíquota, tá? Então, aqui todas essas atividades, vamos lá, administração regulamentada, tá? Aqui tem a regulamentação que você paga lá o seu registro de conselho. Economia, enfermagem, fonoaudiologia, tá aqui, ó, química, nutrição, serviço social, todas essas terão uma redução. E aqui cabe algumas coisas, né? Primeiro que é o seguinte, esse é o primeiro ponto de reforma tributária, de estratégia tributária, que você precisa entender. Se hoje você emite uma nota de consultoria e ela está muito atrelada a treinamento, a palestras, olha a diferença que você pode ter. Ou você pode tributar 8,8%, que aí entra em serviços gerais, ou você pode tributar aqui dentro da educação, ó, serviços de educação, tributando 3,52%. Então,
mapear sua atividade e readequar sua atividade, ela é fundamental para o retorno tributário também. Aqui, ó, hotelaria, outro exemplo, serviço de hotelaria. Aqui, ó, bar, restaurante, hotelaria e pousada, tem uma redução de 40%. Então, eu estou eu alugo por temporada, eu me cadastro lá no Booking, nas plataformas. Se você abrir uma empresa e está dentro até do lucro real, presumido que você tiver, e você enquadrar como uma hotelaria pousada, né, que você tem um volume muito grande, talvez uma estrutura muito grande, você tem uma redução tributária de 40%. Então, está na hora de você olhar um pouco a sua atividade e entender qual a melhor forma que você pode atuar. Aqui a gente vai fazer a simulação sobre o Simples Nacional. A gente tem outros conteúdos aqui que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, em outros vídeos, mas hoje a gente vai decisão do Simples, tá? Olha que interessante aqui. Essa forma de você olhar, ela é muito importante, porque aqui que é o insight que aqui que é a informação que eu quero deixar clara para você, o que muda com a reforma e o que uma contabilidade, uma estratégia, uma consultoria pode te ajudar a enxergar. Primeiro ponto, se hoje você emite uma nota de 100 mil reais, o conceito de imposto vai mudar. Então, ele vai passar a ser por fora. Então, a primeira atividade que você precisa fazer é olhar para saber quanto é o serviço de fato que você emite hoje e quanto você paga de imposto. Então, você tem que segregar isso. Então, nesse cenário aqui, a gente calculou que profissionais regulamentado, que é praticamente o que a gente colocou lá, serviço, anexo 3, né? Isso aqui é uma informação da contabilidade, por isso você precisa de um auxílio. E aqui a gente chegou no seguinte, se hoje eu emito uma nota de 100 mil reais, PIS e COFINS, dentro dessa nota, tá? Ela tem 2.125. Então, a partir de 2027, o seu preço de serviço será em cima de 97.875. E aí, cabe uma coisa muito importante na sua análise. A sua base de serviço passará a ser 97.875. Se caso você escolha fazer os CBS e IBS por fora, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu expurgo o CBS por dentro e passo a ter um valor de serviço menor. E aqui é o ponto que está o ICMS, o ISS está querendo voltar com essa base para tributar cheio, porque aqui você já tem o primeiro benefício tributário. Se hoje você emite uma nota de 100 mil reais, o teu ISS é por dentro, a partir de 2027, se você começar a tributar sobre IR, sobre contribuição social, é tudo em cima de 97. Então você tira uma carga tributária por dentro muito forte. Então você tem um ganho, uma redução tributária, né, da sua base, tá? Contudo, você que está prestando serviço, você tem um ganho tributário e você passa a sua obrigação para o seu consumidor. E aí que mora um pouco o perigo, porque assim, é o que eu tenho como entendimento. Você vai começar a criar um colapso dentro do mercado e que tudo vai ficar mais caro. E aí você vai ter que competir com o preço. Tá? Então isso aqui é a forma que teoricamente você vai ter que exercer, só que eu não sei se na prática você vai ter que reduzir mais a sua margem, diminuir um pouco o imposto, enfim, porque pode ser que o serviço fique mais caro e muitas coisas tende a criar um colapso dentro do cenário. Então, se aqui eu opto por continuar com o CBS por dentro, a partir do dia 1º de outubro, né, dia 30 de setembro, eu opto em fazer por dentro, o que vai acontecer? Não vai mudar nada para ninguém aqui, entre aspas. Então, você vai continuar emitindo sua nota de 100, você vai ter um CBS destacado internamente, não vai ser externamente, mas você vai estar ali, a sua base de serviço vai ser 100 mil reais, você não vai mudar praticamente nada.
pro seu cliente, se ele for contribuinte, ele vai ter um crédito aqui de R$2.000, tá? E para ele a despesa dele vai ser 97 mil, ok? Para você, para o não contribuinte, não mudará nada. Ele vai continuar recebendo uma nota de 100 e no final vai ser 100, ok? Mas se você opta aqui por CBS por fora, o que vai acontecer para você? A sua visão de empresa, você vai ter uma receita de 97, ok? Aonde o IR e tudo vai ser sobre essa base. E você vai ter um imposto por fora de R$6.000. E qual é o ponto aqui? Se ele é por fora, quem tem a obrigação de pagar é o seu cliente. Então, a nota fiscal para o seu cliente final será R$ 103.904. Se o seu cliente for contribuinte, ele passará a conseguir um crédito de R$6.000. Então, para ele, efetivamente, para o seu cliente, se ele for contribuinte, nada mudará. Ele vai ter um desembolso de caixa maior, mas ele vai conseguir recuperar esse crédito. Ok? Dentro da apuração dele. Para ele, a despesa vai ser 97. Aqui, ó, a despesa para ele vai ser 97. Não muda nada. Esse é o primeiro ponto em que, se você não quiser sair do Simples Nacional, você passará a conseguir mostrar isso para o seu cliente e falar: ô, meu cliente, presta atenção, se eu emitir a nota de 100 mil e continuar no Simples, cara, para você não muda nada. Você só vai tomar um crédito de 2, mas você vai pagar menos. Mas se ele falar assim: não, mas eu quero, porque isso quer lá o quê, aí eu estou tratamento com ele. Mas aqui praticamente não muda nada. Mas aqui que está um ponto. Olha como é importante a sua decisão, onde você tem que olhar para frente e você olhar, teoricamente, para o seu retrovisor, para o seu fornecedor. Isso aqui eu vou te dar 2 exemplos aqui. Então, se você está emitindo a nota de 97 mil, o seu consumidor final vai receber no 103.904. O seu consumidor, o seu cliente, ele não vai que não tome crédito. Por exemplo, empresas, se você emitir uma nota para uma empresa do Simples que não toma crédito, ela vai ter um aumento de custo de 103 mil. Se você emitir para o seu consumidor final, pessoa física, ele vai ter um aumento para 103 mil. Ele vai ter um aumento de custo do produto. E é isso que eu falei lá no início, que é muito sensível. Porque até onde... Porque a gente aqui é empresa, mas em algum momento eu sou consumidor final, né? Porque eu tenho filho, eu tenho que pagar colégio, eu tenho que pagar... eu consumo, eu janto, eu almoço. Então, a gente consome. A gente tem isso. Então, a gente vai passar a pagar mais caro em tudo. Ah, mas eu tomo crédito. Beleza. Então, se você toma crédito, você vai ter a neutralidade. Você vai tributar pela diferença. Isso é ótimo. Mas o consumidor final que vai ser impactado. E aí que tem um ponto. Se você chega para um fornecedor... Se eu sou uma empresa do Simples, tá? E eu opto estar com o CBS por fora a partir de janeiro. E você é meu cliente, você não pode falar nada. Você vai ter que arcar com os 113 se você não tomar crédito. O que você pode fazer é mudar de contabilidade, porque ficou mais caro. Então, a reforma, ela traz essa neutralidade, tá? No mundo da fantasia deles, na realidade deles, que é: eu não vou afetar nada, porque no final eu vou reduzir imposto e vai ficar na mesma coisa. Sim, pode até ser em alguns casos, sim. Em alguns segmentos vai até reduzir. Só que o consumidor final, a inflação, todo o custo que você tem no seu dia a dia será maior, porque irá aumentar a carga tributária de uma maneira geral. E aí, qual é o ponto? E isso eu quero que, para a gente finalizar esse vídeo aqui hoje,
para a gente depois ir para uma de formação de preço mais detalhada. Depois a gente vai fazer uma de formação de preço como se fosse uma consultoria. Mas isso aqui que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Se aqui agora inverte, vamos dizer o seguinte, se esse não contribuinte é você empresário, tá? Se eu sou do Simples Nacional, eu opto não fazer. Eu só recebo nota de sistema, por exemplo. Sistema, a maioria é lucro real. Eu vou ter um aumento de custo para 103. E eu não vou ter para onde correr, porque todo o sistema é lucro real e vai ser 103. Então, se eu não mudar a minha forma tributária, eu vou ter um aumento de custo. Então, o que vai acontecer? Ou eu vou ter que aumentar a minha nota, porque eu vou ter que repassar isso indiretamente, ou eu vou ter que ser forçado a migrar também para o CBS por fora. Porque se eu migrar para o CBS por fora, eu não vou ter aumento de carga de nada. Talvez no DRE eu vou ter até uma diminuição. Então, olha como é importante a gestão de custo e enquanto é importante uma consultoria detalhada em relação a isso. Por quê? Porque isso aqui pode mudar a sua história em relação à formação de preço. Ao que você precisa, de fato, adentrar a partir de janeiro de 2027. E aqui, eu só vou trazer aqui um comparativo de cenário, tá? O quanto seria uma DRE aqui, tá? Se eu estou num regime híbrido, eu vou ter uma receita de 100, o DAS de 3, o custo de folha, porque eu coloquei lá e tal, um resíduo tributário aqui, 16 mil, a minha margem de 16%. Aqui eu vou ter um DAS reduzido, um CBS de 6,70 reais aqui de IBS e um crédito. Presta atenção agora para a gente finalizar esse vídeo. E aqui um valor de 13 mil. Aqui que está um ponto sensacional da nossa aqui. Se aqui eu reduzo para 90% de crédito e volto para cá, olha só quanto eu tenho aqui. Eu aumentei o meu resultado. Por quê? Porque eu aumentei o meu crédito. Se aqui eu botar, por exemplo, 100%, eu faço uma revolução e falo, não, 100%, eu só recebo nota se for CBS por fora. Aqui, ó, 100%. Olha quanto é que fica meu cenário. 14.320. Eu reduzi o custo. Eu reduzi o valor. Mas mesmo assim, eu tive um aumento de carga tributária. Por quê? Porque aqui, nesse caso, eu tive um resultado aqui, né, com um crédito menor. Então, isso aqui está certo, né? Despesa, custo de folha, despesa operacional, o crédito, isso daqui. O seu faturamento aqui é muito importante, tá? Eu acho que isso aqui eu tenho que só alterar isso aqui. Aqui, na verdade, passa a ser o 97. Eu tributo isso aqui por fora e trago para o resultado aqui, ó, a diferença. Que é o que ele está trazendo aqui, o 6 com 2, mas ele está trazendo aqui a diferença. Então, é muito importante você entender o quanto é... E aqui a gente também traz uma análise de quanto seria para cada linha de faturamento, o que seria até onde é o ponto de equilíbrio. Aqui tem um break-even, esse cenário híbrido lá. Então, assim, dentro do nosso cenário aqui, né, da decisão, do simples, todo esse DRE, tudo isso que a gente está fazendo aqui, isso daqui é muito importante para você entender o quanto é importante a gestão de crédito, o quanto é importante a gestão dos teus fornecedores para você tentar passar aqui, ó, por exemplo, o que muda na prática? Impacto na reforma. Se eu tiver aqui 70%, se eu aumentar isso aqui, ó, você vê, ó, eu estou diminuindo o aumento da carga tributária, se eu botar 100%. Você está entendendo quanto é importante a gestão de custo aqui?
Quanto é importante aqui, ó, para não contribuinte, o que ele vai ter ele aumentou o custo dele aqui, ó, em R$3.000. Se você for lucro presumido, o híbrido aqui, ó, eu mantenho a minha despesa. Tá entendendo? Porque a reforma ela trata um equilíbrio. A reforma ela trata uma neutralidade. E aqui embaixo a gente tem alguns outros cálculos do que seria melhor. Nota fiscal para o cliente, nota fiscal do serviço. Então isso aqui é um trabalho em que a gente está desenvolvendo para os nossos clientes em 3 diagnósticos. Tá? Um pouco mais simples, de um preço convencional ali, só teoricamente 1 hora de consultoria para a gente colocar ali, conforme a gente está falando aqui de um pouco mais detalhado. Um é onde a gente vai abrir os fornecedores, tentar chegar no denominador de custo. E um outro que é mais detalhado, que é já tratando dessa parte do que vale a pena, o que não vale a pena individualmente dentro da projeção. O que eu tenho para falar para vocês? Assim, a gente está falando aqui desse vídeo sobre Simples Nacional, a decisão por dentro e por fora. Se você emite nota para consumidor final, você tende a ser melhor opção você continuar no Simples, né? Porque você vai receber talvez esses créditos, mas enfim, você vai repassar isso de uma hora para outra para o seu consumidor final. Contudo, tem segmento que tem muitas despesas que geram crédito. Escola, contabilidade. Apesar que o nosso custo maior é folha, então isso que é acessibilidade, né? Serviço, o maior custo é folha. E folha não gera crédito. Então sempre é um desafio equilibrar um pouco isso. Mas o ponto que poucos falam é que você tem que entrar no seu fornecedor e dentro do seu fornecedor você analisar isso. Então, para você tomar a melhor decisão tributária, você tem que analisar o seu fornecedor. Aí que é o ponto que você precisa de uma consultoria para poder você ter um menor impacto possível. Porque nesse cenário aqui, se você vem aqui e opta em ser o simples, você pode, agora vamos inverter. Você pode ter um aumento aqui, ó, 103.000. Entendeu? Então aqui você pode receber uma nota, você vai ter um aumento do seu fornecedor que vai emitir contra você, porque você vai pagar o imposto por fora. E vai morrer na sua cadeia. Você não vai tomar crédito. Então, não é simples a análise, ok? É uma análise bem detalhada em muitas coisas, mas cabe você tomar a decisão junto com o seu contador, é óbvio, mas o contador muitas vezes no Simples Nacional não tem muitas informações que possam basear sobre a gestão de clientes, contratos, se o cliente emite por dentro, por fora, se o cliente vai emitir nota, não vai emitir nota. A gente sabe, né, tem informação, mas as empresas do Simples tendem a ser mais desorganizadas. E aí, assim, a gente não manda extrato regularmente. Então, assim, irá mudar muito a forma de você lidar no seu dia a dia com a reforma tributária, com a sua gestão e com tudo que você tem. Tá bom? Fica a dica. A gente vai fazer mais conteúdo sobre esse depois com específico por área. Então, fica ligado que vai vir coisas boas por aí. Fica com Deus. Tchau, tchau.